Em um setor onde planejamento e confiança são cada vez mais decisivos, falar de fertilizantes é falar diretamente de produtividade no campo. Entre desafios logísticos, oscilação no mercado e a necessidade de escolher bem, o produtor precisa contar com estrutura, qualidade e, claro, informação para sua melhor tomada de decisão. No episódio de hoje, a gente vai entender como a cooperativa atua desde a recepção até o controle de qualidade dos fertilizantes, garantindo maior eficiência e segurança ao cooperado. E para esse episódio, nós temos duas pessoas especiais aqui hoje, uma delas a gerente de produção da fábrica de fertilizantes, Karine de Freitas. Seja bem-vinda, Karine. Bom dia a todos, bom dia Douglas, obrigada pelo convite. Estamos sempre à disposição para ajudar o nosso cooperado e todos os nossos colegas. A gente que agradece. A outra pessoa, o gerente de controle de qualidade do Laboratório Industrial, pela primeira vez aqui com a gente, o Sérgio Esfalcin. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Queria agradecer para a gente poder estar trazendo um tema tão importante a respeito da qualidade de fertilizante, para poder trazer informação tanto para os nossos colegas e também para os produtores. Sim, isso aí. Muito obrigado e vamos iniciar, Karine? Sim. Com esses conflitos internacionais rolando aí, o Brasil foi muito afetado, principalmente o setor do agronegócio, A gente teve muitas embarcações paradas aí, então dificultou muito o lado de quem trabalha com agro. Eu queria entender como a cooperativa consegue contornar essa situação para não deixar de atender o cooperado. Então, nós temos o nosso diretor de insumos e o Carlos Melo, que é o nosso gerente comercial, que fazem as compras antecipadamente. Com esse problema da guerra, nós estamos tendo muito problema na parte do fosfatado, que a gente está com demanda de falta de enxofre, então isso está acarretando uns sérios problemas para nós. Mas nós estamos meio que nos preparando e nos antevendo, Então, a gente estamos com nossos boxes tudo cheios, graças a Deus, todas as matérias-primas. E nós estamos sempre controlando para que tenha as saídas dessas matérias-primas e, automaticamente, a gente possa receber mais matéria-prima. A Comigo é uma empresa que ela nunca deixou o cooperado na mão. Seja ele algum produto que ele tenha compro, a Comigo honra bem os seus compromissos. Então, a gente tem antecipado todas as entregas de matérias-primas no nosso complexo industrial. Tá? Entendi. Então é isso, a Karine deu o recado. A gente tem fertilizantes, está cooperado. É só entrar em contato e já verificar como vai funcionar essa questão da retirada. E Sérgio, quando a gente fala de recepção de matéria-prima, aí já entra também a sua parte, da sua equipe, recentemente a gente teve um episódio aqui com um pesquisador do Centro Tecnológico comigo, Leonardo Sarkis. Em épocas difíceis é normal que o produtor busque alternativas mais baratas, Aí que mora o problema, O barato sai caro. Entra a sua equipe com essa análise. Como funciona quando esse fertilizante chega na cooperativa? Quando vocês recebem, qual que é o primeiro passo que faz lá? Foi bem falado, porque assim, em momentos difíceis, quando a gente tem algum problema, principalmente na questão de entrega de fertilizante, de consumo de fertilizante, como está nesse momento de guerra, e dificulta para a gente, aí surgem muitas oportunidades, principalmente para as quadrilhas. Então, hoje, eu falo assim, é um risco muito grande, principalmente para fertilizantes fosfatados. Eu falo assim, é uma oportunidade muito grande porque ele possui um valor agregado muito alto, o pessoal acaba diluindo ele com outros produtos para facilitar. Esse tem sido uma dor nossa, uma dor muito grande para a gente, e por isso a gente implementou uns cuidados a mais. Então, há mais de um ano, a equipe da Karine solicitou um aumento desse plano de amostragem, e hoje a gente tem um plano de amostragem para matéria-prima de uma triagem de 100% de matéria-prima. Então, hoje não chega matéria-prima no complexo industrial que não seja analisada. A gente faz todo esse controle, assim, até para ter uma prevenção, uma diminuição do risco. É lógico, todo dia o pessoal pensa alguma maneira de conseguir contornar, de burlar o sistema, de burlar esse sistema, lógico. A quadrilha está focada diariamente em cima disso, e a gente vai ao mesmo tempo tentando rebater eles para tentar fazer esse controle. Então, assim, hoje em dia 100% das matérias-primas já são analisadas, fora os produtos acabados, que a gente também possui um controle de qualidade bem robusto. Dentro do laboratório a gente possui os métodos oficiais do MAPA, porém eles são demorados. Então a gente utiliza os métodos oficiais para certificar a triagem do método rápido. Hoje a gente já tem tecnologia que a gente consegue fazer uma análise de fertilizante em 30 segundos, mas também existem alguns outros testes rápidos
que a gente acaba utilizando até para poder juntar mais informações, que é o que a gente acabou apresentando na Tecnoshow nesses últimos tempos. Entendi. Eu achei muito interessante quando você falou que as quadrilhas, elas tentam burlar o sistema, Isso. mas aí que é onde eles caem, né? Porque a cooperativa investe muito em tecnologia, justamente para não deixar passar nada que não esteja de acordo com o rótulo ali, né? Muito importante. E recentemente a gente estava até conversando sobre uma nova ferramenta, um novo equipamento que a cooperativa está testando aí, né? Qual que é o nome desse equipamento mesmo? A técnica chama NIR. Técnica. É uma técnica que faz muito tempo que tem no mercado essa técnica. A Comigo já tem há muitos anos essa técnica, mas ela era muito difundida na área de nutrição animal. A área de nutrição animal, a maior parte das empresas já trabalham com ela. Porém, fertilizantes é algo novo. O pessoal não tem costume de utilizar para fertilizante, e até na literatura não comenta sobre fertilizantes. Era algo assim realmente que ninguém estava utilizando. No ano passado, a gente começou, já sentiu o movimento de uma ou outra empresa começar a fazer alguns testes. Aí nisso a gente pensou, a gente já tem a tecnologia, vamos tentar fazer esses testes. Primeiro a gente entrou como teste, para ver se a gente conseguia validar ou não essa tecnologia. E começou a dar bons resultados. Tanto que hoje, toda matéria-prima de fertilizante, a gente consegue fazer a triagem. Essa técnica para fertilizante a gente não conseguiu validar para quantificar ou para gerar um laudo, mas pelo menos para fazer uma triagem, para verificar se é o produto correto ou não, se não um produto de fraude, ou se não tem um desvio de qualidade muito grande, a gente já consegue fazer essa validação. Aí chama a técnica NIR. Daí o equipamento que acaba carregando o nome da técnica também, chama NIR, e agora a gente está testando alguns portáteis, até para facilitar nas nossas unidades. Olha só. A gente consegue deixar um equipamento com a Karine, onde vai fazer a triagem diretamente na carga. Ele tem um tamanho de uma lanterna, ele acaba facilitando demais Incrível. a utilização. E isso, Douglas, nos ajudou muito no produto final. Porque o que é mais importante? Se eu recebo a matéria-prima dentro das garantias dos nutrientes necessários, automaticamente, quando eu faço uma mistura de grânulos ou quando eu entrego um elemento simples, eu sei o que eu estou entregando para o cooperado. E a nossa fiscalização do Ministério, que vem todo ano nos fiscalizar, ela também já fica até se surpreende, né, com a nossa qualidade. Ó, então, vocês estão tendo dentro do padrão tudo certinho. Que maravilha. Então, assim, essa é uma oportunidade que o cooperado pode ter certeza que ele está recebendo o que ele está comprando. Incrível. E você mencionou agora cooperado. Na opinião de vocês, começando pela Karine, quando a gente fala sobre compra de fertilizantes, na sua opinião, Karine, o que é que mais pesa hoje para o cooperado? É o preço, é a disponibilidade, é a eficiência desses fertilizantes? Geralmente, o cooperado ele vai falar sempre de preço, mas eu vejo que numa situação quando tem a parte externa, né, como guerras, né, como falta de entrega de produtos, o que gera para o cooperado, acho que é a certeza da confiança, da credibilidade que a cooperativa tem. Primeiro, na qualidade das matérias-primas. Segundo, na garantia que do produto vai ser entregue e o fornecimento dele no tempo e no local correto da sua fazenda. Então, eu acho que, assim, hoje em dia, o cooperado nem está olhando muito o preço. Ele está olhando assim, vai entregar? Tem a garantia de recebimento? Aquele produto que eu comprei está com a solubilidade e com as garantias corretas? Então, eu acho que hoje... eu tenho certeza que hoje eles estão indo mais para a credibilidade e confiança que a Comigo tem para com o cooperado. Olha só, gostei muito da resposta. Agora vamos ouvir o Sérgio. Você, Sérgio, o que é que você tem para dizer sobre isso? Eu concordo com a Karine. É lógico, tem a questão do preço, mas fertilizante é meio que nivelado, não tem muito para onde fugir. Então, assim, se você encontrar um fertilizante muito barato, liga o alerta, liga a suspeita, manda fazer uma avaliação desse fertilizante que alguma coisa pode ter. Mas realmente, eu vejo que o cooperado acaba procurando uma empresa idônea e que vai garantir a entrega, principalmente nesse momento que a gente está passando. E a Comigo, ela presta isso, ela vai entregar esse material para o cooperado. Então, ele acaba tendo uma certa garantia. E eu acho que assim, a marca da Comigo acaba sendo muito forte para tomar de decisão na hora da compra. Então, eu acabo não participando dessa parte comercial, mas na Tecnoshow eu escutei muito disso. Que o cooperado estava indo lá e ele falou, eu tenho a certeza que a Comigo vai entregar para a gente. Então, disso veio a procura. O cooperado tem a certeza que aqui é o lugar certo para tudo isso, né? Desde
o mínimo até o macro, né? Vamos falar assim. E sobre a Tecnoshow, nessa edição da Tecnoshow esse ano, vocês estavam com a equipe lá, né, da Karine, do departamento da fábrica de fertilizantes, com a equipe também do Sérgio. Isso. E vocês estavam com oficinas lá de detecção de fraudes em fertilizantes. Eu queria ouvir de vocês, como é que funcionavam essas oficinas, qual que é a importância disso para as pessoas que estão visitando a feira? Me falem mais. Então, a gente propôs para o Sérgio, porque como a gente começou a fazer esse trabalho, né, meio que 100% dos fosfatados, porque estava tendo alguns pontos de fraude que nós detectamos, levamos para ele a ideia de mostrar para o nosso cooperado que existe possibilidades, né, de testes que ele pode detectar a fraude. Não quer dizer que a gente comprove, né, Sérgio? Isso. É que o produto é ou não é, né, tem essa determinada garantia. E levamos para ele, né, toda essa demanda, e ele com muito, né, mérito aí da equipe dele nos levou, e acho que foi bem proveitosa, a oficina foi bem calorosa, tivemos bastante procura, né? Então acho que foi importante, mas ele pode falar até melhor do que eu sobre essa oficina. A ideia inicial foi bem essa, a gente quis aproveitar uma situação que a gente estava tendo, que era uma dor nossa, de como verificar de forma rápida se aquele fertilizante estava ok ou não. Aí eu falo assim, é lógico, a preparação para a Tecnoshow a gente fala que foi 1 ano, mas essa pesquisa aí, a gente já estava trabalhando nisso há muito tempo. Então, a gente levou técnicas simplificadas do laboratório para a Tecnoshow, técnicas que pudessem ser reproduzidas em qualquer lugar. Então, assim, tem uma técnica que era um problema que o pessoal estava diluindo demais o fertilizante, que era quando utilizava calcário para diluir um fosfatado. Uma técnica simples era utilizar o teste de efervescência, que é um ácido, limão, vinagre, na presença do carbonato, estava produzindo bolhas. A gente sabia que tinha algum problema naquele fertilizante. Então, essa técnica, entre outras, a gente simplificou e levou para a feira. Mas a gente deixou um alerta, assim, pro pessoal, que não é porque era um teste simples que era para qualquer um sair reproduzindo essa técnica realmente. E, se der algum problema, reprovar a carga. Não. A gente deixou claro, a todo momento a gente falava na feira, teste rápido gera alerta. Mas o que confirma mesmo é o laboratório. Então, até essa cultura, é bacana um produtor ter, sempre guardar uma prova, sempre mandar uma amostra para ser analisada, para ele se garantir, porque realmente aquele fertilizante está tudo ok. Daí, pode falar. E a gente também tem que deixar bem claro para o nosso cooperado que não é ir lá e coletar uma amostra aleatoriamente e falar assim, olha, analisa. Então, a gente sempre pede que os nossos técnicos, agrônomos, às vezes, né, o próprio cooperado, entre em contato com a cooperativa para que a gente possa acionar o nosso setor e fazer uma amostragem correta, de forma correta, usando as metodologias do mapa. Porque aí o Sérgio consegue, assim, dar um laudo para nós, né, que garanta que esse produto está sendo as garantias. Isso que a Karine falou é extremamente importante. Eu falo assim, hoje em dia não se dá muita atenção para a questão de coleta e preparo de amostra. Porém, na literatura fala que 90% do erro analítico está nessa etapa. Então, vou dar um exemplo. Você manda uma carga lá, estou chutando o valor, 30 toneladas. A pessoa vai lá, coleta uma canequinha e manda para um laboratório. Como que aquela canequinha, às vezes 500 gramas de amostra, vai representar 30 toneladas? Então, você tem que ter uma coleta de vários pontos de altura para representar todo aquele material. Senão, ela não vai ser representativa, então ela não vai evidenciar. Ela pode dar um produto conforme ou não conforme, dependendo da forma da coleta. Justamente. E da feira, assim, foi muito importante esse momento, bem isso que a Karine falou também. A gente estava com uma expectativa em torno de 400 pessoas. Aí, pela uma contagem nossa lá, foi em torno de 700 a 800, sabe? Olha, então, quase o dobro. Teve uma procura muito boa, foi bem acima do que a gente estava imaginando. E outro ponto bacana também, que daí surgiu essa demanda. É lógico, a gente orientou o que a gente queria fazer, mas o próprio pessoal do laboratório preparou o material, sabe? Então, assim, foram eles que prepararam, eles apresentaram pra gente e a gente levou aquele material pra feira. E foi sucesso. Então, resumindo, a gente conseguia mostrar para os visitantes, para os cooperados, estudantes, que é um stand muito procurado, né, o stand de agricultura da Comeco por estudantes, de forma prática e didática, como funciona uma análise de fraude de fertilizantes.
mas deixando claro lá durante a feira que é preciso sim contar com profissionais e a cooperativa tem profissionais e estrutura para isso. Agora, já falando sobre essa questão de análise, que é muito importante, quando vocês fazem essas análises laboratoriais, vocês não conseguem identificar só apenas a qualidade do produto, mas se ele também vai entregar aquilo que está no rótulo, se ele vai ser eficiente ou não ali para aquela determinada região. Eu queria que vocês me falassem mais sobre isso, como funciona essa verificação e já um plus aí, quais são os tipos de análise que vocês realizam lá? Então, na parte quando a gente está fazendo a produção, é importante que a gente analise as matérias-primas que nos garanta os pontos de nutriente, de nitrogênio, fósforo e potássio. E quando você faz uma mistura, eu vou entregar lá um 2,2018, eu tenho que fazer tipo uma receita. Cloreto, MAP, super simples. Faço a mistura, né? Misturo os grânulos e vou fazer a coleta da amostra. Coletando a amostra, aí sim eu vou encaminhar ao laboratório, para o laboratório, né, comprovar, laudar, garantir que eu estou entregando nitrogênio, fósforo e potássio naquelas garantias. E aí ele vai falar melhor sobre como que é essa análise. Lá, então, o laboratório, como ele funciona? Ele é como se fosse um indicador de como está o processo da Karine. Então, ele que vai avisar a Karine, informar se está tudo ok ou não, se algum parâmetro está fora, se algum parâmetro está ok, então a gente que vai acabar conduzindo. Aí, em relação às análises, a gente acaba seguindo praticamente quase todo o escopo do mapa. Então, toda a parte de macro e micro minerais a gente acaba realizando dentro do laboratório. A única coisa que a gente não atua hoje é a parte de contaminantes. Aí a parte de contaminantes, até por causa da demanda, a gente não sentiu necessidade ainda do investimento interno. Mas pode ser que no futuro a gente implemente esse sistema. Entendi, perfeito. Karine, agora eu queria ir já para um outro lado. A gente entende, sabe, né? Mas tem que falar todas as vezes com o cooperado, para quem está assistindo também. A Comigo realiza formulações específicas para o cooperado, né? Para cada realidade. Como vai que funciona isso? Sim, nós contamos, né, com a agricultura de precisão, com os nossos pesquisadores, os nossos agrônomos, né, que vão no campo ali, fazem a coleta da amostra dos solos, e ali, a partir da amostra dos solos, a nossa agricultura de precisão vai fazer tipo um mapa da sua área. E aí ele pode ou determinar um elemento simples, que eu falo assim, uma matéria-prima específica, ou falar, não, vamos fazer um formulado que vai suprir seu solo no fósforo, no potássio, no nitrogênio. E a Comigo tem essa abertura, essa facilidade de, vamos falar, rodar uma fórmula, cadastrar uma fórmula que atenda o nosso cooperado. É claro que isso depende muito do técnico específico da agricultura de precisão, mas nós não temos nenhum empecilho dentro da fábrica de realizar isso. E os cooperados têm livre acesso até mesmo para nos visitar, para visitar o laboratório e comprovar que a gente realmente está fazendo aquilo que a gente está entregando ali, está produzindo aquilo que a gente está entregando. Show de bola. Agora, Sérgio, a gente sabe, é um fato que a cooperativa possui um controle rigoroso, né, de qualidade, né, um rigoroso controle de qualidade, melhor dizendo. E não é só na fábrica de fertilizantes, é na cooperativa como um todo, em todos os departamentos. Para manter a confiabilidade junto aos cooperados, a gente tem normas, tem certificações. Queria que você mencionasse algumas delas para a gente deixar aqui para os cooperados quais são essas certificações que a gente possui. Dentro do laboratório, a gente possui a certificação da ISO 9001, que é a parte da gestão da qualidade, e também a parte do GMP Plus, que seria relacionada à segurança de alimentos, até para a gente poder exportar os nossos produtos. Relacionado ao fertilizante, a gente é credenciado ao MAPA, então se a gente quisesse até prestar serviço terceiro, a gente poderia. É como se fosse uma auditoria realizada pelo MAPA, onde ele verifica se realmente a gente é proficiente naquilo que a gente se propõe. Então, a gente possui a certificação, sendo que não é obrigatório. Mas a gente passa por isso até para dar uma confiabilidade melhor e para a Karine não ter que terceirizar esses ensaios também. Entendi. E o Sérgio também, ele tem a parte de proficiência de análise, que ele leva para um laboratório externo, né, Sérgio? Pode falar melhor aí? A gente participa, até para a gente ter um controle que realmente nossas análises estão coerentes, a gente participa de ensaios de proficiência. O que seria isso? É sempre um laboratório especializado no preparo de amostra que distribui essas amostras para vários outros laboratórios.
Aí a gente recebe essas amostras, trata essas amostras, devolve os resultados. Aí esse laboratório estatisticamente avalia se o laboratório é proficiente ou não. Então, anualmente a gente participa do Instituto Agronômico de Campinas, a gente participa da rodada deles de fertilizante mineral. Isso. E vou ser bem sincero, assim, desde quando a gente iniciou essa participação, a gente sempre teve 100% de proficiência. Ou seja, o laboratório sempre está dando os resultados que ele está passando certinho, Isso. entendeu? É isso que é o Sim. fiel meada da história, É bem né? isso mesmo. Sim. Karine, ano passado, em 2025, para ser mais exato, em setembro de 2025, vocês bateram um recorde de recebimento mensal, cerca de 77 mil toneladas. A gente nunca teve a oportunidade de falar sobre isso, queria que você falasse aqui o que foi feito para atingir esse número e existe uma expectativa para esse ano, como é que vocês vão atingir um número, ou melhor, perto disso aí? Então, nós tivemos aquele problema, né, do acidente lá em agosto, então a gente teve que nos desdobrar para que a produção funcionasse bem em setembro. Então, quando foi em setembro, as 2 fábricas estavam funcionando e nós tivemos, né, um aumento, né, da produção mesmo, vamos falar assim, aumentamos os turnos e fizemos o pessoal produzir bastante. Então, nós conseguimos atingir esse volume de entrega. Tivemos a ajuda de parceiros, né, que entregaram as matérias-primas quando é destinado, mas a gente focou para a entrega mais, assim, efetiva desse formulário. Então, para nós receber a matéria-prima e tanto entregar, foi um sufoco, mas a gente conseguiu isso e entregamos o que o cooperado sempre espera, né? Eu quero o adubo mais em setembro, então bora fazer tudo para que ele receba lá em setembro, no ato da produção, lá do plantio. É muito assunto bom, mas a gente já está encaminhando para o final. Agora eu queria ouvir de vocês um recado. Qual que é a importância que vocês deixam para o cooperado de ter a cooperativa ao seu lado? O fertilizantes, ele precisa sim ter uma análise, ele precisa do controle de qualidade, ele precisa desse contato com o agrônomo, com o técnico. Então, deixe sua mensagem, o porquê o cooperado tem que contar com a cooperativa. Então, a Comigo, ela está sempre preparada, né, para atender o cooperado a tempo e a hora. Então, eu acho que nós temos os melhores profissionais dentro do negócio para comprar uma matéria-prima, para nós recebermos essa matéria-prima. Nós temos uma estrutura muito eficiente de recepção de matéria-prima. E é isso, cooperado. Eu falo assim, a credibilidade, confiança e a marca que hoje a Comigo tem, não é em todo local que você consegue. Então, eu volto a falar que, por mais que às vezes, né, a gente tenha assim, preço alto, que o pessoal reclama tanto, mas eu acho que é importante pensar na qualidade, no comprometimento que a Comigo tem com você cooperado. E até mesmo porque cooperar é isso, é um pelo outro, né? Então, nós estamos aqui para cooperar. Então, eu conto com todos vocês, até também na entrega de fertilizantes antecipada, para a gente deixar o seu produto na fazenda, porque isso é de suma importância num ano como esse. Rapaz, ela filosofou aqui agora, viu, Sérgio? Agora tô até com vergonha. Passa a bola para você agora. Então, bacana. Eu, como representante da qualidade, eu acho até importante, assim, a Comigo, ela possui uma cultura da qualidade. Isso daí já é enraizada. Então, como a Karine comentou, desde do processo de compra do material, desde do processamento do material, desde a coleta da amostra. Então, todo mundo já entende como funciona a qualidade e todo mundo já trabalha em pró da qualidade. Aí até o nosso trabalho acaba sendo facilitado, porque todo mundo já tem um empenho muito grande. A gente trabalha com uma transparência muito grande. E qualidade está diretamente ligado com a questão de confiança. E com isso a Comigo acaba gerando uma confiança muito grande em nós, os colaboradores, e também no cooperado. Que ele acaba tendo uma certeza que aquele produto realmente vai ser entregue da forma que ele comprou. Então, assim, um recado que eu deixo também cooperado, procure a cooperativa, conheça toda essa estrutura. A gente possui uma estrutura de ponta desde do processo de produção até a questão do controle de qualidade. Venha conhecer nosso laboratório. E esse espaço está todo aberto para vocês mesmo, para vocês poderem estar utilizando e para poderem ter uma confiança maior de tudo que é liberado pela Comigo. Ou seja, use a cooperativa ao seu favor, né? Com certeza. A seu favor. Karine, muito obrigado pela presença, foi uma honra ter você aqui. Estamos sempre à disposição, tá? Agradeço pelo convite mesmo e conte conosco sempre. Cooperado também conte conosco, né? E nos visite aí. Sérgio, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês. E sempre que precisar, pode contar com a gente lá, vocês, o cooperado, o pessoal das outras unidades, a gente está à disposição. Muito obrigado. A assessoria de comunicação agradece, tá, a presença de vocês aqui. E esse foi mais um episódio do Comigo Cast. O Comigo Cast é uma produção da assessoria de comunicação sob coordenação de Gabriele Triques. Para esse episódio eu contei com a ajuda e a colaboração dos meus colegas de trabalho, Wagner Filgueira e Wellerson Martins. Para acessar e assistir esse e outros episódios, acesse a sua plataforma de stream favorita ou ainda o nosso site www.comigo.coop. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!